livro da nossa semana é um livro que eu tenho um carinho enorme, é um livro que eu li há muito tempo, tá? Não é um livro recente, aliás, todos os livros que eu estou trazendo aqui para vocês, eles não são tão recentes, não são livros que vocês vão falar assim, nossa, mas é um livro que eu vi recentemente na prateleira, porque muitas já foram best-sellers, talvez, mas assim, são livros um pouquinho fora, às vezes, aí, do mundo dos negócios que as pessoas estão acostumadas. Então, eu acho que é legal aqui a gente trazer isso, tá? Então, é um livro de Rancharan, que é Ataque, transforma incertezas em oportunidades. Gente, Rancharan trabalha a questão das incertezas há muitos anos. Tá? Muita gente está pensando que hoje, depois da pandemia, que veio essa questão das incertezas e tudo mais. Não, as incertezas são algo que há muito tempo os grandes escritores, vamos dizer assim, eu não gosto muito de guru, né? Porque guru parece meio mágico, e não tem nada de mágico desses caras, tem muita pesquisa, né? E que já falavam sobre essa questão das incertezas. Né? Quando eu comecei a estudar tomada de decisão, eu vi que os processos de tomar decisão que falam sobre incertezas, né, tem muito tempo. Então, não é de hoje. Não é de hoje que o mundo está incerto. Não é de hoje que o mundo está complexo. Então, eu quero trazer hoje desse cara sensacional, Rancharan, que ele é doutor pela Harvard Business School, né, um consultor de empresas assim, famosíssimo, indiano. Os indianos, assim, gente, eu tenho uma admiração enorme por eles, porque eles são, assim, de uma inteligência fenomenal para entender essa análise de negócios, né? É incrível. Palestrante super renomado, né? E aí, o Rancharan tem vários livros, tá? Então, esses são os livros principais aí, que normalmente as pessoas falam dele. Então, sugiro que vocês estudem Rancharan, porque é um cara assim, que vale a pena de verdade, tá? E aí o que acontece? Né? Como tomar decisões e liderar se as coisas mudam de maneira tão imprevisível e rápida? Né? E aí esse é um grande questionamento e não vai ter jeito. Por mais que as pessoas fossem assim, tem algo que a gente possa falar que é uma receita de bolo pronta? Também não tem. Tá? Só que existem coisas que a gente começa a ter um olhar diferente, e esse olhar que os líderes precisam ter. Tá? Tem muitas coisas que são detalhes, e pequenos detalhes, só que não é porque eles são pequenos que eles não são importantes. São esses mínimos detalhes que fazem diferença no mundo dos negócios. E é isso que faz esses grandes empreendedores, ou esses empreendedores de grandes negócios, vamos falar assim, que eles tenham uma virada diferente. Eles fazem uma curva diferente na vida empreendedora. Né? E muitas vezes a gente não entende por que aquele cara virou aquela esquina e não fui eu. E é por causa desse olhar diferente que a gente percebe. Tá? Então, o que o Rancharan ele fala o seguinte, gente, partir para o ataque não significa arriscar um negócio com base em palpites ou teorias cujas consequências não foram analisadas. Tá? Porque tudo isso envolve risco. Então, qualquer coisa que a gente faça, porque ele fala do ataque, quer dizer o quê? É a questão da execução, a questão da ação, que muitos empreendedores não fazem. A gente vê, eu trabalho nesse mundo de negócios e o que eu vejo? Muitos empreendedores são extremamente reativos. Então, eles esperam as pessoas ou as circunstâncias o atacarem. E aí, ele fica para trás. Tá? O empreendedor que a gente precisa nesse processo, ou o líder, porque às vezes não é nem um empreendedor, mas é um líder do negócio, que pode ser um gerente, um diretor, ele tem que partir para o ataque. Só que não é ser um kamikaze, não é sair fazendo as coisas do jeito que ele acha que tem que fazer. Não, isso tudo tem uma questão de base de dados, pesquisa, o olhar para o cenário, tem várias questões que precisam ser analisadas. Tá? Então, quando a gente vê, muitas vezes, soldados na guerra, eu trouxe até essa imagem de soldado, o cara também não sai atirando que nem maluco, como a gente vê nos filmes aí, muitas vezes. Né? Tem toda uma estratégia. Para quê? Para realmente atingir o alvo que eles querem. Né? E tudo isso envolve risco. A gente está no front todo dia, gente. Quem é empreendedor sabe disso. Todo dia a gente está na luta.
né, para que realmente a gente possa fazer ações melhores. Então, isso aqui a gente realmente tem que olhar com muita tranquilidade. Então, tem que ter equilíbrio emocional sempre. Né? E assumir o controle dessa incerteza é o principal desafio da liderança. O Rancharan classifica as incertezas em 4 aspectos. Tá? Então, incertezas operacionais. E o que é isso? Por exemplo, a gente tem que otimizar a produção de uma indústria para a gente atingir ou atender novas demandas. Tá? Ou a gente tem que se adaptar aos juros impostos no mercado que a gente tem. Isso são coisas operacionais, que a gente vai lidar com essa incerteza de mercado, porque a gente nunca sabe o que vai vir, né? A gente pode ter uma CPMF que pode surgir aí daqui a um tempo, né? Então isso aqui a gente começa a olhar, puxa, os caras estão falando isso. Se acontecer isso, como que eu vou lidar com isso? Então eu vou utilizar algumas ferramentas, ferramentas de gestão financeira, ferramentas de precificação. Então tem coisas para lidar com esse tipo de incerteza, tá? Porque qualquer incerteza é algo que a gente não sabe quando vai ocorrer ou se vai ocorrer. Depois a gente também tem o que ele chama de incertezas profissionais. E o que é isso? Vamos dizer assim, gestores que tomam decisões ruins. E aí, o que pode acontecer? Tá? Isso afeta a segurança no trabalho. As pessoas ficam assim, será que a gente vai ser mandado embora? Será que a empresa vai quebrar? Então, tudo isso pode afetar as pessoas que trabalham. Então, é uma incerteza que acontece dentro do aspecto profissional. Tá? Aí a gente também tem as incertezas macroscópicas. O que é isso? As mudanças climáticas, o sistema financeiro global. Então, o que a gente precisa olhar? Gente, como empreendedores, nós precisamos olhar para o quê? O que está acontecendo no cenário. Tá? Então, assim, nem que eu for para assistir pelo menos um Jornal Nacional, né? Que de repente a gente fala, mas tem o Jornal Nacional, às vezes eles manipulam, gente, mas pelo menos você está sabendo o que está acontecendo no mundo. Olha, a Bolsa está assim, olha, está tendo muita venda disso, olha, está acontecendo isso em tal país. E aí você tem que ter esse olhar. Igual, mudança climática. A gente já sabe o que pode acontecer com as mudanças climáticas. Basicamente, algumas coisas. Tá? Mas isso tudo é incerto. Quando que isso acontece? Tem pesquisa para isso? Tem. Só que será que isso vai acontecer? Ou se a gente tomar algumas atitudes hoje, isso pode deixar de acontecer. Tá? Então, por isso que a gente fala que é tudo incerto. E as incertezas estruturais. Essas são as piores incertezas, porque elas estão totalmente fora do nosso controle e a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não tem ideia de como que elas podem afetar os nossos negócios. A gente muitas vezes não tem esse olhar para esses detalhes e aí a gente fica inseguro, porque a gente fala assim, e agora? Tá? Vou dar um exemplo aqui, que pode acontecer, que de repente já aconteceu em vários locais. Você mora numa cidade, de repente, pequena, com vários comércios pequenos, e de repente chega um grande concorrente na cidade. Né? Então, era algo que muitas vezes você não tinha a menor ideia que aquele concorrente vinha. Ele mexe com toda a estrutura do comércio local. Né? Então, isso pode prejudicar a minha empresa. Eu vou dar um exemplo meu. Né? Aqui em Mogi, eu moro em Mogi das Cruzes, quando eu tive papelaria de 2000 a 2007. Né? E a gente só tinha pequenas papelarias, como a minha. Né? A minha até que não era tão pequena, que eu cheguei até a ter 10 funcionários, então realmente era uma papelaria de um tamanho médio em comparação com as outras. Mas algumas era uma papelaria de família. E aí, o que acontece? Né? Eu fazia compra em São Paulo, com fornecedores, às vezes de outros lugares, tudo mais, e eu soube de uma movimentação por um amigo que ele estava no escritório de marketing da Calunga e ele tinha visto que tinha o projeto da Calunga vir para Mogi das Cruzes. E aí essa questão, gente, quando você também tem uma rede de relacionamentos e você conversa com outras pessoas, você começa a saber de coisas que de repente pode antecipar essas incertezas. Isso que é importante, porque era uma incerteza estrutural, que é mexer totalmente no meu negócio e não só no meu, mas de todas as outras papelarias. E aí ele me contou, ele falou assim, Valéria, fica esperta, porque a Calunga está indo para aí. Falei, cara, quando? Ele falou, não tem ainda a data, mas já estão fazendo o projeto para ir. E aí eu comecei a pensar, a antecipar o que eu poderia fazer. Eu falei, cara, o que eu posso fazer?
eu posso mudar a forma de trabalhar, eu posso vender a loja, e aí várias outras questões que me passaram. E aí eu comecei a montar um plano de negócios para vender a minha loja. Porque eu falei assim, eu não vou querer continuar. Eu já não queria continuar, porque eu já estava com outros negócios rolando, coisa e tal. Já não queria comércio. Eu nunca gostei muito de comércio. Fui, porque meu marido, na realidade, adorava comércio, queria ter um comércio. Então, foi a primeira coisa que a gente montou. E aí, o que aconteceu? Eu fiz um plano de negócios e a gente vendeu a loja, né? E a Calunga chegou depois, eu acho que de 2 ou 3 anos aqui em Mogi. Então, foi bem depois do momento que eu vendi a loja. Só que se eu não tivesse vendido a loja, como ia ser? Né? Aí tem gente que fala, nossa, Valéria, mas você foi sacana, a pessoa aí comprou a loja, coisa e tal. Só que era o seguinte, eu tinha uma despesa enorme, porque eu tinha muitos funcionários na loja. Essa menina que comprou, ela ia trabalhar, ela e a família. Então, basicamente, era uma estrutura bem menor que daria conta para atender o bairro, porque era um bairro razoavelmente bacana. Sendo que a loja está aberta até hoje, gente. Ela vendeu para um outro rapaz que ela também não gostou do comércio, e a loja está aberta até hoje. Então, a gente montou em 2000, hoje a gente está em 2021 e a loja existe ainda. Então, não era um mau negócio. Só que era algo que, para mim, não fazia mais sentido. Né? Só que o que acontece? Quando a Calunga chegou em Mogi, ela afetou muito a estrutura de várias papelarias. Né? Então, as papelarias tiveram que se mexer nesse processo. Então, o que acontece? Essa é uma mudança estrutural, tá? Que às vezes são coisinhas pequenas que acontecem e você não dá conta, e que você também tem que olhar o seguinte, era uma cidade que estava crescendo. Aquela época, acho que Mogi tinha uns 250 mil habitantes, hoje tem 400 mil. Então, você começa a observar o crescimento da cidade, outras empresas grandes vindo para a cidade. Então, tudo isso começa a ter um olhar muito diferente. Tá? Então, essa questão das mudanças aí, das incertezas estruturais. Tá? E a maior incerteza que eu falei que é estrutural, o que acontece? Né? E o que acontece hoje, que, por exemplo, deu um exemplo de uma loja grande, que veio para uma cidade que aparentemente era pequena no início, mas o que a gente pode ver? Que hoje os consumidores, eles podem minar a estrutura existente de qualquer mercado. E por quê? Porque os consumidores estão em qualquer lugar do mundo. E a tecnologia faz com que eles se conversem. Então, hoje você está aqui no Brasil, mas você está conversando com um cara que comprou da Amazon americana, ou que comprou do Alibaba na China, ou que comprou de qualquer lugar e que te dá informações de produto. E muitas vezes você olha para um cara que está fora do Brasil e fala o seguinte, olha, aqui está um movimento X. Né? Os consumidores estão indo para esse lado. Então, o que acontece? Hoje, não é simplesmente um negócio que pode colocar a tua empresa em risco. Hoje, os próprios consumidores podem pôr a sua empresa em risco pela movimentação que eles fazem. E muitas vezes você não percebe essa movimentação. Então, essa questão da digitalização e essa alta conectividade online, o grande acesso à informação e a troca entre eles. Gente, hoje os consumidores são, vamos dizer assim, são os maiores perigos que a gente pode encontrar na mudança no mundo, tá? Porque são eles que estão ditando, basicamente, o que nós estamos fazendo. Então, o olhar para o cliente é super importante. A gente vai falar muito sobre essa questão, tá? O foco hoje é no cliente. Antigamente, quando o pessoal falava assim, o cliente é o rei, tá? Aí o pessoal, o cliente continua sendo o rei, só que é uma forma diferente de hoje ver o cliente. Tá? Antigamente a gente tinha que investir muito mais numa questão do atendimento ao cliente. Hoje, além do atendimento, a gente tem que investir no quê? O que esse cliente está precisando hoje? O que ele está tendo de problema? E eu preciso me antecipar isso. Tá? Então, hoje o cliente quebra as nossas pernas, como ele pode também nos dar muitos ganhos. Tá? Então, e a gente percebe, gente, as necessidades e os desejos das pessoas, eles estão mudando a todo momento. Né? Então, isso é um fato que a gente tem visto. Aqui eu vou dar o exemplo da Dell. O que acontece? A Dell sempre foi um top de linha, né? Porque assim, foi um exemplo de indústria, vamos dizer assim, que começou a fazer computadores personalizados, notebook personalizado. Então, você clicava lá o que você queria, o tamanho, o processador, a quantidade de memória, tudo mais. Então, você tinha toda essa questão e aí eles tiveram um boom de crescimento e referência no mercado.
Só que o que acontece? Teve uma incerteza estrutural. O que é essa incerteza? Não, é uma incerteza operacional. A Dell, como qualquer empresa, vai pensar o seguinte: pode vir um concorrente. Né? Um concorrente que também passa computadores e tudo mais. Então, o que acontece? Teve uma incerteza operacional que eles conseguiram até lidar com isso razoavelmente bem. Eu falo que razoavelmente bem por quê? Porque a IBM vendeu a parte de computador pessoal para a Lenovo. E aí a Lenovo tomou a liderança do mercado. Então, a Dell teve que realmente se sacudir e fazer alguma coisa. Mas conseguiu lidar com isso. Porém, teve uma incerteza estrutural que era o quê? Surgimento de tablets e smartphones. E isso eles não imaginavam. Que hoje um smartphone você basicamente faz quase que tudo. Quer dizer, não tem, né, a facilidade de ter um computador, coisa e tal, mas faz muita coisa. Um tablet, você consegue também fazer muita coisa. Então, o que acontece? Essa foi uma incerteza estrutural que quebrou basicamente as pernas da Dell e que teve que dar toda uma mudança no processo deles. Tá? E uma incerteza estrutural nem sempre acontece de repente. Tá? Muitas vezes pode acontecer de repente? Pode. Mas a gente percebe que grande parte vem de detalhes de coisas que você não dá trela. Por exemplo, aqui, Nokia e Apple. Tá? A Nokia, que também tinha a liderança de celulares, sabia do movimento da Apple. Tá? Isso vaza no mercado, gente. Né? Por mais que você fale assim, ai, mas não vai vazar porque eu tô... Não, de uma forma ou outra, o burburinho tem. Então, todo mundo já sabia no mercado, basicamente, que a Apple estava chegando com um tipo de design diferente, com um tipo de tecnologia diferente, coisa e tal. Só que o que acontece? A Nokia falou assim, tá, ninguém conhece a Apple. Né? A Apple está muito restrita a um nicho de mercado. Ninguém vai, porque a gente é grande. Lembra de Kodak? Talvez os mais velhos vão lembrar de Kodak. Mesma coisa. Nós somos grandes. Como um carinha aí vai chegar e vai tomar a minha posição? Só que aconteceu que a Apple trabalhou muito bem o nicho de mercado, trabalhou muito bem as características de diferenciação que ela tinha, agregou muito valor a uma questão do ego das pessoas e, no final das contas, o que aconteceu? A Nokia se lascou. Então, a gente percebe que a Nokia sabia, só que ela achou que aquilo não ia afetar. Tá? Então, não foi do dia para a noite, mas foi numa hora que o bicho pegou. Tá? E aí, o que acontece? Como eu vou resgatar isso? Fica muito mais difícil de resgatar esse processo. Tá? Então, o que eu sugiro para vocês, olhem para o mercado que vocês estão, olhem o que os concorrentes estão fazendo, porque é importante, não só concorrentes, tá? O que acontece? Olha o caso de Magazine Luiza, gente. Magazine Luiza, se você olhar o setor que ela trabalhava, vamos dizer assim, era o quê? Basicamente, concorrente de Ponto Frio, Casas Bahia, né? Loja 100, então assim, vendendo eletrodomésticos, coisa e tal. Só que olha o que cada vez mais Magazine Luiza está fazendo. Ela já comprou uma fintech, ela comprou educação digital, ela está comprando vários tipos de negócio, que ela está agregando valor ao negócio dela, porque ela está fazendo todo uma costura para aquilo tudo ter sentido, né? E aí o quê? Não é um concorrente direto teu, né? Então, de repente, o pessoal, por exemplo, a gente tem a Trigeduca, né, que é uma empresa de educação. E aí o que acontece? Aí quando eu falo que Magazine Luiza hoje é um concorrente nosso, porque ela também tem uma aba de educação tecnológica lá. Então, isso a gente tem que olhar para onde esse mercado está indo. Né? Então, a gente às vezes olha a questão só do concorrente do mesmo setor e a gente está percebendo que outros concorrentes estão surgindo de setores totalmente diferenciados. Tá? Então, a gente tem que olhar muito bem para essa questão. E aí, quais são as habilidades do novo líder? Gente, qualquer coisa, quando a gente vai falar de inovação, sobre gestão de pessoas, sobre transformação digital, a principal pessoa para conduzir isso é a liderança. Tá? Então, o papel do líder hoje é o papel de condenado, eu falo, de coitado. Por quê? Porque ele está tendo que assumir um papel que muitas vezes ele também não estava preparado. Então, isso é muito, muito interessante para a gente também olhar.
Tá? Então, quais são essas habilidades? Primeira coisa, ter acuidade perceptiva. Tá? Então, ter uma preparação psicológica e mental, então ter equilíbrio emocional para isso, ser uma pessoa super resiliente e antifrágil, para o quê? Para enxergar além do campo de visão dele. Né? Identificar anomalias que acontecem no negócio. Por que aconteceu isso? Às vezes é uma anomalia que a gente percebe assim, mas isso aqui é uma coisa que aconteceu uma vez na vida. Tá? Tudo bem, um fato isolado, mas aí ela aconteceu de novo. Aí ela aconteceu outra vez. Opa, isso está me cheirando algo diferente. Então, eu preciso olhar para essa questão. Quando a gente fala de anomalia, a gente fala muito da questão de qualidade total que a gente trabalha nas ferramentas de qualidade total, né? Então, isso aqui a gente olha, né? Por que está acontecendo esse problema? Tá? Outra questão, contradições. Então, de repente, o cliente fazia isso, agora está fazendo aquilo. Pô, mas por que o cliente fazia isso e agora ele está fazendo aquilo? Né? Então, também tem que olhar, por exemplo, no mercado de turismo, né? A gente viu o Airbnb, que quase quebrou. Né? Mas o que acontece? Hoje, eles começaram a perceber que muita gente, antigamente, que estava viajando, vamos dizer assim, para longe, hoje está preferindo viajar, às vezes, para perto. Né? Então, hoje você encontra no Airbnb muitas chácaras, muitas casas de praia. Então, isso é muito interessante, porque também é uma mudança do quê? Do consumidor. Aquele consumidor que, às vezes, estava indo para a Europa sempre, hoje ele está indo para uma cidade do interior. E por quê? Né? Então, isso parece ser uma questão contraditória, mas ele não está deixando de passear. Ele não está deixando de fazer seu turismo. Só que o turismo, de repente, nesse momento, mudou. Né? Então, tem um turismo, de repente, um pouco mais de conforto, vamos dizer assim. Então, olha como a gente vê, tá? Excentricidades, então, coisas que, de repente, você vê e fala assim, nossa, por exemplo, né, o cara mais, talvez, excêntrico hoje no mundo dos negócios é o Elon Musk, né, que coloca o nome no filho dele de um nome esquisito, faz outra coisa estranha, coisa e tal, né? Mas será que essas excentricidades dele têm sentido ou não? Será que a gente vai viver em Marte ou não? Né? Será que vai acontecer aquilo ou não? Então, assim, a gente tem que olhar para isso. Porque às vezes a gente acha que o cara é maluco, só que às vezes esse cara tem um olhar lá na frente que a gente não entende. Então, a gente também precisa ficar atrás de um cara desse. Né? Então, isso tudo nesse cenário externo, né, gente? Então, o que está acontecendo aí? Tá? A capacidade de enxergar oportunidades na incerteza. Gente, talvez as pessoas tenham tido um choque, que foi um momento catártico, da maior incerteza ser essa pandemia, onde tudo parou, né? Basicamente tudo, não vou falar tudo, mas tem coisas que pararam definitivamente. Então, assim, não sei se eu estou rico, se eu estou pobre, se eu vou para um lado, se eu vou para o outro. Então, assim, o que eu faço? Só que tem muita gente que viu muitas oportunidades nessa incerteza. Tá? Então, por exemplo, o pessoal que vendia bicicleta. Vendia um tanto de bicicleta para um pai que queria dar para o filho de presente, para a galera que gosta de bike. De repente, fala assim, poxa, mas os caras estão falando que não pode aglomerar, né? Que tem que estar num ambiente mais aberto. Então, e se eu andar de bike num ambiente mais aberto, aí talvez seja mais bacana, coisa e tal. E aí, as pessoas acabaram indo para isso, e o que acontece? Os caras que trabalho com bike começaram a quê? Fazer, de repente, mais uniforme diferenciado, alguns acessórios diferentes. Então, viram oportunidades nessa incerteza, tá? Como muitas áreas de negócio, tá? Que, de repente, fala assim, puxa, a gente não faz isso. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer aquilo, tá? Então, isso a gente também tem que olhar. Só que não é só em momentos catárticos, gente. Eu acho que a gente tem que olhar sempre isso em todo momento no nosso mundo dos negócios. Né? Isso é incerto. Se acontecer tal coisa, por que caminho eu vou? Eu sempre falei que eu sempre tenho planos B, planos C, né? Eu tenho o plano A, mas se aquilo não der certo, o que eu vou fazer? Por quê? Porque eu acho que a gente tem que sempre pensar nesses momentos de incerteza aí. Outra questão, capacidade de visar um novo momento. Né? Essa questão de um novo caminho, de se comprometer com ele. E o que acontece? Um caminho que a gente pode olhar é focar na jornada do cliente. Tá? A gente tem que olhar para o cliente, gente, de ponta a ponta. No momento que eu estou jogando a isca para ele, no momento que ele faz o contato comigo para realizar a compra ou para pedir informações, no momento que efetivamente ele faz a compra,
aquele momento que eu faço a entrega e depois da entrega. Então, eu tenho que utilizar todos esses pontos de contato para verificar oportunidades, caminhos para trabalhar com o meu cliente. Muita gente quer capturar clientes novos. Isso custa muito dinheiro e dá muito mais trabalho do que você, de repente, entender a jornada do seu cliente por meio de dados. E por isso que a questão tecnológica é super importante, tá? Porque eu vou olhar ponta a ponta da questão dos dados e analisar aonde, de repente, tem falha, o que ele está comprando mais, quantas vezes por mês, por semana ou por ano ele compra aquilo, porque se vale a pena o investimento no produto ou serviço ou não, tá? Como ele está fazendo a avaliação do meu produto ou serviço. Então, isso tudo eu preciso olhar. E eu vou olhar como? Utilizando a base tecnológica, utilizando dados. É claro que não posso só ficar preso em dados. Existe uma questão que se fala da antropologia do consumo. Tá? O que é essa antropologia do consumo? É assim, você também olhar para o cliente como ele se comporta, né? E não olhar só os dados do comportamento digital dele, mas, de repente, ir na casa dele como que ele utiliza aquele produto. Uma vez eu fiz um trabalho de antropologia do consumo na SPM, um trabalho de inovação, e a gente foi na Livraria Cultura para olhar como era o perfil do cliente, como os vendedores atendiam, por que de repente o cliente gostava de ir lá e não no outro lugar, o que ele fazia dentro da loja no momento que ele entrava. E isso foi um negócio bem legal, porque a gente fez muitas descobertas muito bacanas. Tá? Então, isso é muito importante. Se você tem uma loja física, é importante você também olhar para o teu cliente. Aonde ele bate o olho, o que ele presta mais atenção, como ele reage em determinado momento, porque isso tudo te dá subsídio também para trabalhar melhor essa questão. Tá? Então, também, a habilidade de realizar a transição para esse novo caminho, né? E por quê? Porque, assim, a gente está no presente. Então, a gente precisa trabalhar o que a gente tem hoje. Só que eu preciso ter um olhar para o futuro. Então, esse olhar para o futuro vai precisar, muitas vezes, do quê? De investimento. Então, eu preciso me atentar ao fluxo de caixa. Gente, a gestão financeira é super importante nesse processo, porque se eu não tiver caixa, como que muitas vezes eu consigo dar um outro passo na minha empresa? Porque às vezes eu vou precisar de investimento. Né? E aí as pessoas querem um investimento aí de Deus e o mundo, só que não é tão fácil conseguir investidor assim. Né? Não é tão fácil hoje você conseguir um empréstimo muitas vezes. Então, eu preciso ter uma solidez no meu negócio, e aí a gente vai falar muito dessa questão no livro de amanhã. Tá? Então, o livro Estratégia das Três Caixas vai falar bem essa questão do passado, presente e futuro. Então, a gente vai fazer essa conexão com o livro A Estratégia das Três Caixas. Tá? Então, eu preciso ter um fluxo de caixa saudável, um capital de giro, para conseguir também olhar para essa questão do futuro. E aí fazer essa transição, às vezes, para um novo modelo de negócio. Tá? E a capacidade de fazer com que a organização seja direcionável e agir. Né? Então, o que acontece? Eu preciso dar mais autonomia para as pessoas tomarem decisões. Muitas vezes, eu como líder ou eu como dono de empresa, me torno extremamente centralizador ou centralizadora, e eu quero tomar todas as decisões, eu controlo tudo, não quero deixar as pessoas fazerem nada se não passar por mim e tudo mais. Isso traz uma lentidão para os negócios, e que muitas vezes as pessoas podem tomar decisões lá na ponta. Né? Imagina que você tem uma loja física, e você não está na tua loja, teu vendedor que está lá atendendo o teu cliente, ele não consegue contato com você, às vezes um cliente quer um desconto e está levando bastante coisa e ele não tem essa autonomia. E aí, de repente, você pode perder a venda. Por quê? Porque você não deu uma autonomia de decisão em coisas básicas para o teu funcionário. Tá? Então, a gente tem que olhar para isso. O que eu posso dar mais autonomia na tomada de decisão para a minha equipe? Né? Então, fazer essa questão é super importante para todas as empresas hoje. Olhar essa questão de autonomia e processo decisório. E aí tem uma frase do Jamie Rao, né, que é um chairman da GMR, que é uma empresa também indiana, né, que, como a oportunidade, por definição, é algo totalmente novo, a reação instintiva mais comum é pensar,
não sabemos nada a respeito. Esse modelo não se enquadra com o conceito central da empresa e com nossa capacidade. E aí o que as pessoas fazem? Elas abandonam esses pensamentos. E muitas vezes são essas ideias que podem levar a empresa para um outro patamar. Tá? Então, gente, pare e pense. Será que isso não é algo que eu posso começar a pensar? Às vezes não vai dar para fazer, porque às vezes eu não tenho recurso, nem financeiro, nem físico, nem pessoal, mas é algo que eu posso deixar lá guardadinho e começar a pensar sobre aquilo. Né? Então, isso é super importante. E não sair descartando todas as ideias. Ok? E a importância dos dados. Né? A gente vai falar também bastante sobre isso na quinta-feira, quando a gente falar do livro A Transformação Digital. Tá? Então, matemática e os algoritmos aumentam a produtividade e a tomada de decisões. Então, por quê? Porque elas fazem, esses dois itens fazem de uma forma com que fique muito mais automatizada a tomada de decisões. Tá? Só que isso não é para utilizar só isso. Tá? Então, tem a questão dos pontos de contato também físicos, que eu falo para vocês. Né? Ou de conversa com o cliente, muitas vezes. Ok? Então, a gente, às vezes, vai só por uma questão de dados. Às vezes, as pessoas também não sabem interpretar os dados, porque, assim, às vezes, a gente tem dados. Dados não quer dizer informações, tá? Porque as informações são informações já o quê? São conhecimentos que a gente tem que ter para tomar decisões. Os dados estão lá soltos, são aleatórios. Então, a gente também tem que tomar cuidado com isso. Mas eles nos ajudam já para estruturar esses dados, que você transforma em informações para realmente tomar decisões aí. E aí, esses dados coletados, eles revelam o quê? Sinais de possíveis mudanças externas, né? E vai realmente ajudar que o quê? O empresário ou o líder comece a identificar incertezas e novas oportunidades. Então, nesses pontos de contato, nessa análise da jornada do cliente, a gente vai começar a entender algumas questões que estão acontecendo. E isso faz com que facilite a minha tomada de decisões. Tá? E a gente vai começar a olhar uma questão da personalização, né? Que quanto mais a gente conhece sobre o cliente, a gente vai começar a perceber que por mais que ele está inserido no meio desses dados, ele se torna um indivíduo único. E aí a gente tem o quê? Um olhar, vamos fazer uma analogia, como se fosse da Revolução Industrial, onde tinha a era dos artesãos ainda antes da Revolução Industrial, né? Não é nem na Revolução Industrial, mas antes da Revolução Industrial, que nós tínhamos os artesãos. E o que eles faziam? Algo extremamente personalizado para o seu cliente. E aí a gente começa a perceber que hoje, apesar da tecnologia, apesar da gente pensar que a gente está colocando todo mundo no mesmo saco, a gente não está. Porque os dados nos fazem ver que cada cliente é único. Ele tem um gosto diferenciado, ele tem uma forma de acesso diferenciado, e aí a gente vai ter que tratar também de forma diferenciada. Tá? Então, olha como é super importante a gente ter esse olhar. Tá? E aí a gente vai começar a identificar o quê? Os catalisadores da mudança estrutural. Né? O que realmente pega fogo nisso? O que provoca realmente a mudança? Então, a gente percebe que a maior parte dos líderes, eles olham o mundo de dentro para fora, e não de fora para dentro. Isso que eu quero dizer. A gente vê o mundo de acordo com as nossas percepções, com os nossos conhecimentos, com as informações que nós carregamos ao longo da vida, nossas experiências. Então, assim, se eu não gosto de tomate, eu acho que ninguém gosta, porque eu não gosto, tomate é um negócio sem graça, coisa e tal, papapá. Então, eu olho para o mundo numa perspectiva minha, e não uma perspectiva lá de fora do cliente. Então, hoje ainda a gente vê que muita gente ainda não olha nessa perspectiva do cliente, tá? Que é de fora para dentro. Né? Porque aí eu vou olhar o que está me trazendo de fora, vou fazer essa análise interna, também juntando com as coisas que eu já conheço, e aí faço essa análise nesse processo. Tá? E o catalisador, o que ele faz? Ele age, assume risco, baseado em fatos, mas também em suposições,
tá? Porque a gente nunca tem certeza, a gente está falando em mundo de incerteza, gente, a gente nunca vai ter certeza de nada. Só que ele vê que tem fatos e tem algumas suposições que tem dados que muitas vezes estão levando a isso. Não quer dizer que a gente vai acertar tudo, ok? Então, isso também a gente tem que ter clareza nisso, ok? Enxerga eventos, tendências e anomalias no horizonte, então, que eu já falei desse líder aí, pode ser mais importante na transformação de uma descoberta em sucesso comercial do que a pessoa que fez a descoberta. Isso aqui, gente, vocês podem olhar para vários inventores no mundo, tá? Que muitas vezes os inventores fazem a criação, só que não são eles que levam aquele produto ou serviço a ter sucesso. É alguém que tem um olhar comercial, né? Um olhar para o mercado que consegue transformar aquilo em sucesso comercial. Tá? Então, a gente vê um monte de empresa, um monte de inventor, né? Porque o inventor, na realidade, o que acontece? Ele tem essa questão da criatividade, né? De criar coisas diferentes, mas muitas vezes ele não consegue inovar, transformar isso em algo útil para as pessoas. Não consegue fazer com que isso seja vendável. Tá? Então, isso que é a inovação de verdade. E algumas anomalias que a gente pode observar. Uma tendência em aceleração, né? Então, antigamente a gente começou a ver que muita gente comprando computador, né? De repente, acessando internet, poxa, o que isso vai levar? Né? Então, era uma tendência que no final se acelerou e a gente viu cada vez mais, né? Então, o que a gente viu? Eu trabalho com aula online desde 2013, 2012. Então, a gente começou a ver que isso, muito pouca gente fazia. Mas aí a gente começa a perceber que um começou a fazer, outro começou a fazer, e ano passado acelerou totalmente. E quem já estava nessa vibe, melhorou muito, foi muito mais fácil. Né? Depois, um evento extraordinário que possa acontecer. Né? De repente, talvez aqui, vamos falar, a pandemia foi um evento extraordinário? Foi. Então, será que a gente pode ter outras pandemias? Será que pode acontecer isso de novo? Tá? Pode acontecer. Então, se acontecer, o que eu vou fazer? Né? Outro evento extraordinário, de repente você vê, o cara lá da Coreia, né, o ditador lá, de repente conversando, falando, fazendo uma amizade com o presidente norte-americano e trocando né, um bate-papo bacana, coisa e tal. Você fala, cara, o que isso está acontecendo? Aonde pode chegar nisso? Né? Então, é um evento extraordinário. Então, olha como são coisas que às vezes a gente não faz a mínima correlação de mudanças no mundo. E pode acontecer. Tá? E potencial de escalabilidade. Então, o que eu estou fazendo aqui? Será que pode outras pessoas no mundo acessarem isso? Né? Será que eu consigo vender isso para um cara que está lá do outro lugar do mundo? Então, pode ser também. Então, isso eu começo a ver que, de repente, eu estou aqui, vamos pensar, eu estou fazendo uma live aqui, coisa e tal, aí, de repente, alguém lá da Turquia entra em contato comigo e fala assim, nossa, Valéria, eu acessei a tua live, só que eu não entendi nada, né? Porque você estava falando em português, coisa e tal. Poxa, eu posso pensar, poxa, mas na Turquia, né? Será que é um negócio legal? Então, tem potencial para escalar lá? Tem. De repente, o que eu posso fazer? Vou colocar legenda em inglês, vou colocar legenda em tudo, não sei. Né? Então, de repente, isso é uma coisa que a gente começa a observar. Tá? Então, são coisas que a gente tem que começar a ficar mais atento no mundo. Né? E não simplesmente descaracterizar, porque de repente eu posso falar para o cara turco, falar, cara, mas assim, é só você que me falou isso, né? Então, assim, infelizmente, eu não tenho hoje como fazer aí no teu idioma, coisa e tal, ou traduzir. E de repente, daqui a pouco, né, não só ele, mas outras pessoas também podem acessar esse processo. E agora sim, quais são as ferramentas para a gente desenvolver a acuidade perceptiva, para ter esse olhar diferenciado? Então, existe o que o Rancharan fala, o exercício de 10 minutos. Tá? Então, o que acontece? 10 minutos das reuniões semanais, então, uma vez na semana, você pega 10 minutinhos dessa reunião para falar das anomalias do ambiente externo. Tá? Então, o que as pessoas estão vendo que está esquisito, que o mundo está meio diferente, alguma coisa não está cheirando bem. Tá? E aí, o que é novo, o que eles estão detectando e quem são os catalisadores, quem são essas pessoas que, de repente, estão fazendo uma movimentação diferente aí no mercado. Tá? Então, 10 minutinhos. Para quê? Para que as pessoas possam olhar e falar assim, isso aqui talvez seja interessante a gente pegar uma equipe e começar a olhar para isso. Tá? Procure pontos contrários. Gente, é muito comum as pessoas não quererem falar com pessoas que têm pontos divergentes. Tá?
Porque fala assim, mas o cara é chato, o cara sempre é do contra. Eu adoro gente do contra. Sabe por quê? Porque gente do contra me faz repensar algumas coisas que eu faço. Mesmo que de repente eu não concorde, né? Mas eu falo, cara, mas tem sentido o que o cara está falando, né? Então, isso é importante a gente ter esses pontos contrários, né? Eu sempre gostei de trabalhar com equipe diversa. Equipe, de repente, que tem um novo olhar, assim, sabe? Porque me faz enxergar de forma diferente. Então, eu gosto de trabalhar com a equipe jovem, né? Por quê? Porque o que eles sabem hoje, eu talvez não saiba. Então, eles me falam coisas que, Valéria, isso aqui, se você fazer isso, você pode fazer aquilo. Poxa, legal, né? Então, isso é um negócio legal que a gente tem que olhar. Tá? Dissecar ocasionalmente o passado. O que acontece isso? Não é ficar preso no passado, tá? Mas às vezes, olhar e falar assim, cara, isso aconteceu agora. O que aconteceu no passado para acontecer isso hoje? Tá? Então não é para fazer para tudo, né, gente? Porque senão você vai ficar preso no passado. Mas tem coisa que é interessante você entender o movimento, até para perceber se aquele movimento não é recorrente. E se for recorrente, o que eu posso já me preparar para isso? Tá? Mergulhe nas fontes de risco. Então, olhar para o que pode ser um risco, para quê? Para buscar soluções ou para buscar formas de prevenir esses riscos. Então, é super importante a gente fazer análise de riscos em negócio. E desenvolva continuamente seu mapa mental de mudanças em diversas indústrias. Aqui tem um caso do Warren Buffett, gente, esse cara é sensacional, né? Então, o que ele faz? Ele lê em torno de 500 transcrições de investidores por ano, tá? Em que esses caras, eles expõem suas visões sobre as empresas que eles estão investindo, o mercado, quais as expectativas deles para o futuro e por que o Warren Buffett fala isso. Porque aí ele vai olhando aquilo e ele fala, olha, isso aqui, um cara lá, da Europa, ele está falando a mesma coisa de um cara lá na Argentina. Esse cara que está lá no Vietnã, ele também está falando a mesma coisa da gente que está aqui nos Estados Unidos. E aí ele vai fazendo essas amarrações. E aí ele vai buscando o quê? Fazer melhores investimentos nas empresas. Então, por esse olhar, talvez ele olhe, essa empresa vai, esse nicho de mercado vai quebrar. Esse tipo de indústria não vai ser mantida a longo prazo. E aí ele consegue ter um olhar muito maior para os negócios. Tá? Considere quem poderia usar uma invenção, patente ou uma nova lei para criar essa curva na estrada. Tá? Esse cara que tem esse tino, vamos dizer assim, de visão de futuro e falar assim, cara, ele pode pegar aquela invenção e levar para um outro patamar. Quem são essas pessoas? Quem são esses catalisadores? Tá? Então, olhar também, de repente você tem um amigo que sempre fala assim, cara, aquele cara sempre dá bola dentro, né? Caramba, como que ele, de repente, também ele pode me ajudar nos negócios e tudo mais, tá? E faça 2 perguntas interessantes aí para as pessoas, para você entender também algumas questões. Quais são as novidades aí? Então, de repente, amigos empresários, né? E aí, quais são as novidades? Ou pessoa que trabalha nas empresas também, por quê? Talvez eles vão te contar coisas que você fala, isso aí, que bacana, muito legal esse processo aí. Então, é interessante conversar com as pessoas, gente. Conversem com as pessoas. Esse negócio de ter network não é simplesmente para fazer negócio, não é só para vender para o cidadão, porque o povo utiliza errado a questão do network. Acha que assim, eu vou fazer network por quê? Porque eu tenho interesse no cidadão, para quê? Para vender para ele. Não, gente. A gente também precisa ter informações. Então, isso é mais importante, talvez essa é a maior riqueza que a gente pode ter do network, tá? Qual a coisa mais difícil que você está vivenciando aí no mercado? Então, também olhar para aquilo, por quê? Às vezes você pode dar ideia para as pessoas, às vezes elas falando para você, ela também fala assim, nossa, eu estou falando para você, mas aqui me surgiu uma ideia, porque às vezes a gente falando também acontece isso, tá? Ou, se ela está tendo dificuldade, puxa, será que isso pode virar um negócio? Será que pode virar um produto ou serviço? Porque isso é um problema para as pessoas, tá? Então, também podem surgir novas oportunidades. Recorra às pessoas de fora para intensificar sua capacidade de observação, né? Então, as pessoas que te trazem novas informações, que têm pensamentos divergentes, isso ajuda. Observe o cenário social, o que está acontecendo no mundo, e seja um leitor voraz. Então, aqui, né, estou dizendo aí para vocês, por isso que essa semana eu quero trazer isso, porque, assim, muitas das coisas que eu fui aprendendo ao longo da vida foi praticando, sim, mas também tendo uma base de leitura forte, tá? Em termos de pesquisa, e assim, eu não vou falar para vocês que isso é fácil, tá? Porque tem livro que eu demorei 1 ano para ler, porque o livro era chato para inferno,
E talvez um desses livros eu traga para vocês, para facilitar a vida de vocês, porque é muita pesquisa, um monte de coisa, que às vezes você fala assim, cara, tem coisa que não vale a pena, sabe? Tem coisa que é muita historinha para boi dormir. E aí essa historinha para boi dormir, deixa para a Valéria, que a Valéria eu vou fazer o trabalho sujo para vocês, tá? Então, mas assim, ler é super importante. Então, assim, o que eu quero dizer também para vocês, assim, o que eu vou fazer aqui para vocês, isso não quer dizer que vocês tenham que deixar de ler, tá? Porque a leitura é um complemento muito bacana dessas aulas, quem puder. É claro que tem gente que talvez vai falar o seguinte, puxa, eu não estou com tempo, Valéria, para fazer grandes leituras desses livros, porque tem livro que às vezes tem 800 páginas, né? Em vez de eu ler, eu estou lá vendendo, porque meu negócio está precisando de menos vender. Beleza, tá? Mas se puder ler, nem que seja 5 páginas por dia, gente, leia, tá? Porque é melhor ler algo do que não ler nada. Né? Então, isso realmente, eu sempre trago essa dica para vocês, para que realmente vocês possam ler cada vez mais. Né? Eu acho que isso é uma coisa muito legal, uma coisa que eu realmente, é uma bandeira que eu defendo aí. Tá? E definindo o caminho em meio à incerteza, o que a gente faz? Então, assim, foco concentrado na experiência de consumo porta a porta, que eu já disse, jornada do cliente, desde a época que você joga a isca até o momento que você vai manter o seu cliente. Não é porque você vendeu, você vai largar o sujeito lá, não, gente. Mantenha o cliente de alguma forma. Leve conteúdo, faça alguma coisa. Tá? Conhecimento prático, digitalização e analytics. Então, dados é importante, analisar dados é importante, tecnologia é importante a gente conhecer. Tá? Você não precisa ser um programador. Seria legal, eu adoraria ser uma programadora, né? Uma frustração minha que talvez uma hora eu comece a programar. Mas, o que é essa questão, pelo menos, de digitalização? O que a tecnologia pode me oferecer em termos de sistema, em termos de facilidade? Eu não preciso aprender a fazer um software para eu utilizar na empresa, mas eu preciso entender o que o mundo digital pode me trazer e como eu analiso essas informações que vêm para mim no dia a dia. Tá? E aí eu falei, não dá para descartar o sentimento da intuição em relação aos clientes, tá? Essa observação direta que eu falei para vocês. O que acontece? O Biani é também um outro empresário indiano. Ranchardan sempre traz histórias de empresários. Ele traz também histórias de empresários de outros países, mas dos indianos, eu acho que são sensacionais as histórias. Né? O que acontece? Biani, ele tem várias empresas na Índia, e uma das empresas é de moda. Tá? Tipo uma grande loja de confecção tal, que vende aí para a galerinha lá. E ele começou a perceber, olha que legal, que em alguns lugares, alguns vilarejos da Índia, as meninas estavam comprando calça jeans. Né? Que elas estavam indo de jeans para onde? Para os templos. E aí ele falou, caramba, elas estão indo para os templos de calça jeans. Né? E eles têm uma questão muito dos costumes, né? De vestimenta, do hinduísmo, de ir para o templo com lugar sagrado. Aí ele começou a pensar o seguinte, olha que raciocínio bacana, gente. Elas estão indo de jeans. Se elas estão indo de jeans, quer dizer o quê? Pode ser que as famílias estão mais liberais, né? Que as famílias estão deixando com que elas sejam mais livres na questão da vestimenta. E se isso está realmente acontecendo, o que vai acontecer no mercado? A gente vai vender cada vez mais roupa jeans. E talvez a gente venda outros tipos de roupas, porque as meninas estão mais livres para usarem o que elas querem. Não tudo, né, gente? Mas, pelo menos, uma calça jeans, né, com outra vestimenta em cima e tudo mais. Então, olha como esse olhar, né, ida para o templo, que pode ser liberdade, que pode virar algo em negócio. Né? Então, isso é muito legal. Outra questão, que o modelo de mercado mudou muito, que é assim, hoje as pessoas querem o quê? Pague para consumir. Né? Então, muitas vezes, elas não querem mais algo que elas vão ter no dia a dia. Isso é muito comum, a gente está vendo hoje. Então, as pessoas estão fazendo assinatura de carros, estão fazendo assinatura de plataformas. Então, assim, várias coisas estão tendo essa questão de assinatura. E por quê? Porque eu só vou consumir se eu quiser. Se eu não quiser mais, eu cancelo. Né? Então, as pessoas estão mais livres. Então, esse é um modelo também que a gente tem que olhar para todos os tipos de negócio. Né? Depois, mudar não quer dizer mudar o tempo todo, gente. Tá? Por que a gente diz isso? Essa mudança que a gente está vendo no mundo dos negócios, ou essa mudança que a gente precisa fazer,
Não é uma mudança simples. Não é uma mudança que assim, eu durmo de um lado da cama, eu vou dormir do outro hoje. Tá? Não, é uma mudança estrutural nas empresas, muitas vezes. Às vezes, cai em termos de mudanças culturais. Então, não é uma simples readaptação. Então, não dá para ficar também mudando o tempo todo. Né? Falar, agora eu vou para cá, agora eu vou para lá. Por quê? Porque aí as pessoas não vão aguentar. As pessoas que trabalham com vocês moram e falam, caramba, não aguento nessa empresa, vou embora. Tá? Então, tudo isso tem que ser muito bem estruturado. Tá? Então, cuidado também com essas mudanças malucas aí. Como ter uma mentalidade ofensiva? Né? Então, atuar de maneira ofensiva não significa que você precisa ser o primeiro no segmento. Tá? Muita gente fala assim, eu tenho que ser o primeiro do negócio. Gente, às vezes não dá para ser o primeiro. Até porque, para você ser o primeiro, espera que você vai tomar muita pedrada no meio do caminho. Porque é um risco enorme, muitas vezes. Tá? E também, muitas vezes, quando você quer ser o primeiro segmento, isso exige recurso. E muitas vezes você também não tem recurso para se manter como o primeiro no mercado. Porque as pessoas, você vai lidar com o que a gente chama de early adopters. Aquelas pessoas que são as primeiras pessoas que experimentam aquilo, que querem testar aquilo. E não são muitas vezes. Aquilo, às vezes, não mantém financeiramente o negócio no início. Então, não preciso fazer isso. Tá? Agora, por quê? Porque vai depender da avaliação do mercado que eu vou fazer, dos recursos que eu falei para vocês disponíveis, né? Do que? Da necessidade, às vezes, de parceiros, alianças, porque às vezes eu não consigo fazer sozinho aquilo, né? Da minha capacidade ou da capacidade da empresa e também de resistir aos contratempos e fracassos. Então, tudo isso eu preciso pensar. Tá? Então, não é simplesmente quando se fala mentalidade ofensiva, eu vou para cima agora e vou ser o doidão, vou viver a vida louca. Não, não é isso. Né? É para aí pensar. Será que é momento? Se não for, eu tenho que ter paciência para agir no momento mais oportuno. Então, de repente, eu não tenho caixa agora. Então, eu preciso fazer um caixa para aquele momento chegar e eu consiga fazer essa guinada. Tá? Agora, a questão de paciência tem que tomar cuidado, porque paciência não quer dizer vamos deixar o mercado se desenvolver, deixa a galera ver o que vai fazer e depois eu vou fazer alguma coisa. Não é isso. Tá? Ter paciência é ver o que eu preciso fazer para realmente dar essa guinada. Mas não é ficar esperando a Deus dará. Não é entrar na zoninha de conforto e falar, agora fica esperando aí o que vai acontecer. Porque aí você vai ser reativo. Tá? Então, essa questão da mentalidade ofensiva. Removendo bloqueios. Então, alguns bloqueios interferem na acuidade perceptiva e na tomada de decisões. E o que é? Apego às competências existentes. Então, gente, muitas vezes eu fico me pegando assim, mas eu sei fazer isso, imagina, eu vou aprender outra coisa, mas isso eu sempre fiz coisa. Tá, você fez. Só que agora talvez você vai ter que fazer outra coisa diferente. Então, não dá para ficar se apegando em competências que, de repente, não servem mais para nada. Vamos deixar um exemplo claro aqui. Talvez muita gente aí nunca fez aula de datilografia. Eu sou da área, da época que eu fiz aula de datilografia. Era uma competência exigida lá atrás. Né? Imagina você falar assim, não, gente, mas a gente tem que ter uma máquina de datilografar, porque eu sei datilografar, tem que ter a quantidade de teclado, não sei o que é tal. Gente, não existe mais isso. Você vai teclar? Claro, você vai teclar hoje, tá? Mas não tem uma competência necessária para isso, nem que você fica catando milho e tá tudo bem, né? Incapacidade de desenvolver uma nova competência. Então, também isso, muita gente acredita, eu não posso fazer isso, eu não sei fazer isso. Uma coisa que eu vejo muita gente fazendo é assim, eu sou de humanas. Eu sou de humanas, não entendo de matemática, não entendo de gestão de financeira e não quero entender. Gente, isso a gente tem que remover bloqueio. Não é porque eu sou de humanas que eu não posso desenvolver uma competência na área financeira. Dá para fazer. Tá? Agora, se eu falo que não dá, eu tô certo, não vai dar mesmo. Né? Então, de jeito ou outro, eu vou falar que eu vou estar certo. Mas se eu falo que dá, eu vou, talvez, ter um pouco de dificuldade, mas eu vou conseguir. Obsolescência de pessoas que já foram fundamentais para a organização. Então, tem gente que vocês talvez tenham apego a elas. Porque fala assim, mas gente, começou comigo, né? A pessoa é tão legal, só que às vezes são pessoas que elas também não querem crescer, elas não querem aprender coisas diferentes. E aí, o que adianta eu ficar com essa pessoa na empresa? Tá? Não adianta, também eu tenho que remover isso. Medo todo mundo vai ter, só que o medo a gente pode minimizar olhando para os ciscos e fazendo ações para prevenir os ciscos.
tá? Mas medo sempre vai ter, mas é bom, porque também dá uma segurada na gente, que imagina se a gente não tivesse medo, a gente ia ser o doidão aí, fazendo as coisas sem pensar, né? E rejeição da oposição. Muitas vezes as pessoas não querem colocar uma ideia nova, porque falam assim, ah, gente, mas aí as pessoas não vão querer, vão falar que eu sou maluco, que isso tal, e aí começa a colocar um monte de rejeição nisso, tá? O que acontece? Se você criar uma base forte de apoio, esse medo é infundado, tá? Então, por isso que a gente fala de tomada de decisão, a gente precisa compartilhar as decisões com as pessoas que vão ser afetadas e buscar soluções com elas, tá? Porque fica mais fácil, né? Eu já contei essa história em algumas aulas, mas teve um empresário que nessa época da pandemia ele falou assim, cara, eu não sei o que fazer, eu tenho algumas ideias, mas não sei se é bacana. Ele chamou a equipe dele e falou, gente, a gente está numa crise, não sei o que fazer, eu tenho algumas ideias X, queria que vocês trouxerem outras ideias e tudo mais. E aí o que acontece? Ele criou uma base forte de apoio. O pessoal topou diminuir o salário, topou fazer jornada reduzida, começaram a pensar em um monte de coisa. Por quê? Porque todo mundo resolveu mudar a chavinha lá. Tá? Então você criou uma base de apoio e aí não precisa ter medo em relação a isso. Tá? O Rancharan, ele chama isso aqui de princípios da sessão de prática em grupo, que é uma reunião, ele chama do SPG. Essa forma aqui, gente, não tem nada muito de diferente do que hoje a gente chama das reuniões dos métodos ágeis, tá? Então, pode ser uma reunião de método ágil, as reuniões que o pessoal utiliza em métodos ágeis, ou pode ser a reunião, como o Rancharan chama, de SPG, tá? Então, o que é essa reunião? É incluir a todas as pessoas fundamentais cujo trabalho é altamente interdependente, que um vai depender do outro, ou quando alguma expertise é necessária, uma vez por semana. Então, isso quer dizer, simplificando o quê? Só chame as pessoas que realmente vão tomar decisões, ou que têm alguma expertise para ajudar na decisão e que sejam realmente importantes. Não chame aquelas pessoas simplesmente para perder o tempo delas. Então, antes de convocar a reunião, pense quem realmente pode ajudar nessa reunião, tá bom? A transparência é soberana, né? Então, o que acontece? Vai se olhar tarefas que estão no caminho certo, as que estão apresentando problemas, então as pessoas vão falar sobre isso, e as que estão estagnadas. Gente, isso aqui não é para procurar culpados, mas é para buscar colaboração, tá? Para todo mundo entender o que está passando, para todo mundo estar na mesma página, e aí buscar um resultado em comum. É para isso. Ok? Não é simplesmente para pegar no pé de um, para falar mal do outro, não é isso. Então, essa abertura faz com que o direcionamento seja mais rápido. Então, sempre abrir a reunião com esse tipo de conversa, tá? E fazer também o quê? Ajustes de carga de tarefa. Se alguém está mais sobrecarregado, opa, vamos passar para outra pessoa, né? Para que a gente possa alcançar o resultado. O resultado não é de um, o resultado é do grupo. Né? E recursos também que podem ser disponibilizados. Às vezes a gente tem assim, o pessoal de marketing tem mais recurso do que o pessoal de produção. Só que o pessoal de marketing não vai utilizar tudo aquilo, o pessoal de produção precisaria para fazer um protótipo. Poxa, por que não direcionar? Então, isso tudo é uma questão colaborativa aí, tá? E aí que a gente fala que a meta é de todos, né? Os membros devem procurar a causa básica de cada tarefa problemática, ajudando o responsável a solucionar o problema. Não é para culpá-lo. Então, vamos ver o que está dando de problema. Qual a solução que a gente tem, ok? Observações sobre o que está acontecendo no contexto externo e como isso afeta a empresa também vai fazer parte da discussão, tá? Então, é aquilo lá da anomalia, das contradições, então, trazer isso, tá? E aí, as visões pessoais vão convergir para uma visão comum. É isso que a gente quer. Os membros podem melhorar sua organização, porque conseguem visualizar o progresso do grupo e saber quais são os obstáculos semanalmente. Tá? Então, vai todo mundo estar na mesma página, então fica muito mais fácil para fazer um planejamento e ter esse progresso em todas as questões da empresa. Tá? Então, isso aqui realmente é a reunião que, basicamente, as pessoas trabalham no método ágil. E aí, o que acontece? Pode fazer uma planilha como essa aqui, tá? Que é o quê? Qual a prioridade, né? Qual a prioridade é o foco dessa nossa reunião, as tarefas focadas na prioridade e o responsável pela tarefa, isso é importantíssimo, gente. Por quê? A gente tem que dar o responsável, né? O dono da tarefa. Porque aquele negócio que, se o cachorro que tem 2 donos morre de fome, é verdadeiro. Então, aqui, tarefa que não tem dono, ninguém faz, ok?
como o progresso será avaliado, então se a gente vai usar algum indicador para fazer essa avaliação aí, né? De quem a tarefa dependia, então, de repente eu sou de uma área de marketing, essa tarefa vai depender de quem? Também, né? Então eu vou precisar de informação de fulano, de ciclano, coisa e tal, também preciso colocar isso, e bloqueio obstáculos a serem superados. Tá? Então, aqui também a gente vai colocar. E no final desse levantamento, a gente pergunta o que poderia pôr tudo a perder depois que a gente viu tudo isso aqui? Será que teria algum risco? Né? Então, a gente está fazendo análise de risco. Aí, de repente, as pessoas vão parar e falar, isso aqui pode ser um risco para tal assunto. Então, isso é bem legal a gente olhar para toda essa questão. Tá? Então, todo mundo, no final, ajuda esse processo aqui. Decisões vão precisar ser cada vez mais rápidas, só que isso não quer dizer pressa, é o que sempre eu falo, gente. Né? E aí a gente vai ter a questão das empresas rígidas, que demoram a tomar decisões. Então, o que acontece? São longos, exaustivos processos de tomada de decisões, que obedecem sempre a uma hierarquia. Então, às vezes, para tomar uma decisão, tem que ir lá para o cidadão lá em cima, para ir depois descendo. Isso hoje, nas empresas, não é uma coisa viável, tá? Então, pensar em relação a isso, aí tem um processamento lento de informações para que realmente cheguem nos tomadores de decisão. As desavenças não resolvidas decorrentes de visão limitada e interesse próprio dos líderes trabalhando isolados. Então, muitas vezes não tem essa reunião, o que acontece? Os líderes ficam todo mundo perdidinho lá. Eles não se conversam. E aí a tomada de decisão fica muito quebrada. Porque cada um faz uma parte, e aí isso não consegue convergir. Né? Orçamentos e KPIs, os indicadores, os incentivos relacionados a eles, tudo fixado por um ano ou mais. Né? Então, o que acontece? Isso aqui também, a gente não pode hoje olhar tão a longo prazo. A gente tem que ver um fluxo de caixa para 3 meses, para 4 meses. Não dá para simplesmente olhar coisas para um ano, 2 anos, um orçamento para 2 anos. Tá? Porque as coisas estão mudando muito, então preciso ser muito mais, tem um olhar para curto prazo. Né? E atribuições de tarefas que não mudam. Por que não posso mudar as atribuições de tarefas? Gente, às vezes tem uma pessoa que vai fazer muito mais rápido determinada tarefa, e ela gosta muito mais de fazer aquela tarefa do que a outra pessoa. Então, eu posso ter esse olhar no dia a dia para facilitar isso para as pessoas. Tá? E a gente vai ver que tem nós da decisão que são essenciais. O que são esses nós da decisão? São aqueles pontos específicos da organização em que as principais decisões são tomadas. Às vezes é no financeiro, às vezes é no marketing. Então, nesses pontos, eu preciso fazer uma análise. Quem são as pessoas que vão ficar encarregadas, né, dessas decisões, para desatarem, de repente, alguns nós aí? Então, algumas perguntas que a gente tem aqui. Quais são as principais decisões, aquelas fundamentais para o negócio e que norteiam outras decisões? Né? Gente, isso tudo por escrito, viu? Porque quando eu escrevo, eu começo a ter um outro olhar para as coisas. Isso eu sempre falo para as pessoas aí. Quem deve ser responsável pela tomada de decisões e quem mais deve estar envolvido no processo? Então, sempre pensar quem vai ser a pessoa que vai desatar aquele nó lá, tá? Como as decisões estão sendo tomadas hoje? Fatores que estão sendo considerados, informações utilizadas, quantas alternativas são apresentadas, o que está sendo enfatizado, que regras práticas estão sendo aplicadas, né? E se a colaboração está realmente acontecendo. Então, tudo isso eu tenho que parar e pensar. Né? E não só pensar, mas eu tenho que escrever, para realmente começar a fazer um plano de ação para tudo isso. Porque quando o Rancharan fala de atacar, gente, é a questão do plano de ação. Né? Que aí tem um livro que o Rancharan fala de execução, que é ótimo também, que vocês podem ler, que é essa questão de não só ficar no plano, mas como eu vou atacar, como eu vou fazer isso diferente. Né? E os indivíduos encarregados dos nós da decisão. Se eles têm atitude para essa posição, porque às vezes alguns não têm, alguns são aqueles que tipo, são passivos. Eles não conseguem desatar esses nós, então não são pessoas adequadas. Né? Se eles têm as habilidades sociais necessárias, o que são essas habilidades sociais? Muitas vezes eles vão precisar conversar com as pessoas, persuadir as pessoas para que eles consigam desatar esses nós. Tá? Tem gente que não consegue. Tem gente que é extremamente controlador, ele manda, aí as pessoas não fazem. Tá? Então, preciso também olhar essas habilidades. E se ele tem expertise também para tratar daquele assunto.
né? Então, a gente também tem que olhar na questão dessa expertise dessas pessoas. E nesse momento que eu vou atacar para um outro olhar para a empresa, então a empresa está andando, só que eu tenho que também começar a andar em uma outra pista, por isso que ele fala dirigindo em duas pistas, que é a pista do presente e a pista do futuro, né? Do que a gente quer que a empresa se torne. Então, nesse momento, eu vou ter que sustentar a empresa do presente por algum tempo, então tem que realmente olhar para a questão financeira, e também olhar para o quê? Os obstáculos que eu vou ter. As pessoas, quando a gente começa a propor mudanças, elas sentem que estão perdendo poder. E aí elas podem realmente distorcer algumas coisas e fazer o quê? Boicotar essas questões. Então, a gente realmente tem que olhar para tudo isso, né? Então, a gente vai ter que dominar realmente essa arte de transição, dessa administração e com velocidade. E aí, o que a gente precisa olhar? Definir realizações de curto prazo, né? E o que é isso? Que a gente vai ter que estar no presente, olhando para o presente ainda. Isso aqui vai ficar mais claro amanhã no livro, tá? Que eu vou trazer para vocês, que ele fala exatamente dessa questão passado, presente e futuro. Então, eu tenho que olhar para a questão do curto prazo, então não posso deixar de fazer inovações de curto prazo que atendam esse negócio que está rolando, tá? E às vezes também não precisa ser algo quantitativo, muitas vezes que eu vou fazer no olhar para o futuro, tá? Então, por exemplo, eu estou mantendo a empresa aí no trilho, né? Porque ela tem que dar caixa, mas eu tenho que aprender uma nova tecnologia, por exemplo. Então, eu vou colocar, olha, eu tenho que ter um caixa de tanto para manter a empresa tal, então eu preciso fazer uma melhoria de tal coisa na empresa, que é para agora, mas eu também preciso aprender uma tecnologia para o futuro, né? Então, eu vou ter 3 meses para aprender essa tecnologia aí. Então, é uma meta, vamos dizer, não é quantitativa, mas é qualitativa. Tá? Mantendo o novo caminho no foco. Então, talvez eu vou ter que criar novos indicadores, informações e profissionais mais adequados para esse novo momento, tá? Um processo de avaliação separado dessa nova estrada, né? Então, tudo fazer diferente. Metas financeiras um pouco mais flexíveis para esse momento, para esse novo modelo de negócio, né? Porque eu não sei realmente como ainda vai acontecer. Resiliência financeira para resistir a choques e transições. Então, o que eu estou falando para vocês, dessa questão do caixa estar mais sólido para poder se arriscar um pouco para esses novos modelos de negócio aí, tá? E faça que os outros fiquem do seu lado. Então, realmente, busque apoio, tenha uma comunicação clara, isso é o principal. A transparência é fundamental para que vocês possam ter sucesso. Se as pessoas não entenderem aonde você está querendo chegar, elas vão te boicotar, tá? Então, realmente, passe informações claras, tenha clareza nas consequências, fale para as pessoas, para que realmente elas possam te dar apoio nesse momento, tá bom? Gente, então esse é o conteúdo de hoje que eu queria trazer para vocês, que ainda não está seguindo o Clube Makers aí, siga clube.makers, tá? Porque sempre eu vou estar fazendo dicas lá de livros lá, ok? Então, essa é a aula que eu queria trazer hoje sobre ataque.